Vamos lá. Tá gravando. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu, antes de compartilhar a tela, e bater um papo com vocês aqui, tá? O que a gente vai tratar hoje? Nós vamos tratar hoje da parte de instrumentos e instrumentação dos canais radiculares. Lembra que eu falei com vocês, logo, tratamento endodôntico, tratamento de canal, né? Eu tenho 3 etapas fundamentais que eu tenho que cumprir. E dentro de cada etapa, eu tenho suas características técnicas, de cada um. Eu tenho que abrir o dente, eu tenho que limpar o dente, e depois eu tenho que fechar o dente. Então, a endodontia, ela gira em torno desse tripé: abrir, limpar e fechar. Isso é que converte a endodontia em um tratamento de sucesso. Se eu conseguir abrir de maneira adequada, limpar de maneira adequada e fechar de maneira adequada, tem sucesso. Então eu tenho que me basear nesse tripé quando eu vou tratar. E aí é que entram as técnicas. Vocês já viram de que na etapa de abrir, que é a cirurgia de acesso, vocês já viram como funciona. Vocês têm que se basear na anatomia para poder fazer um bom acesso. Acesso ao canal radicular. Acesso ao meu ambiente endodôntico. Eu tenho que entrar no dente, fazendo abertura coronária pela face palatina. E aí vocês têm todas as características técnicas. Pontos de eleição, direção de trepanação. Aí você tem a direção de trepanação, qual é a angulação que eu dou para a broca, qual é a broca que eu vou utilizar. Eu tenho brocas esféricas, brocas com ponta inativa, Endo Z, 3082, e aí eu vou remover o teto. E a minha cirurgia de acesso vai ter uma configuração geométrica que corresponde ao formato da minha câmara pulpar. E que nos dentes anteriores eu sei de que é triangular com base voltada para a borda incisal dos dentes. Olha só, então vocês estão fazendo a primeira etapa, que é a abertura, para ter acesso, já sabem quais são as características dessa abertura. Pelo menos ainda na teoria. Falta praticar. É o que vocês farão mais adiante um pouquinho. Tá? Depois que eu termino de fazer a abertura, eu vou para a etapa de limpeza. Eu tenho que limpar aquele tubo, aquele tubinho que eu chamo de canal radicular, que hoje eu sei que não é um canal. Eu sei que existe um sistema de canais radiculares. Porque aquele tubinho que antigamente eu achava que era simplesmente um tubo, nos dentes anteriores, canal único, tá? Eu sei que esse tubinho ainda tem ramificações. E que isso vira um sistema. E que eu tenho que limpar aquele sistema. E para que eu comece a limpar esse sistema, eu tenho que primeiro saber quanto mede esse sistema. E aí eu entro na parte de odontometria. Eu já estou na etapa de limpeza. Aí eu tenho a técnica. Qual a técnica? A odontometria. Eu tenho que medir. Eu tenho que medir para esvaziar primeiro, porque esse tubo, esse sistema, eu não vou nem chamar de tubo mais, eu vou chamar de sistema de canais radiculares, ele contém um tecido que pode estar vivo ou pode estar morto. É a aula de esvaziamento. Eu começo por ali. Se eu tenho que limpar um sistema que tem coisa dentro, eu tenho que primeiro tirar o que está dentro, para depois poder fazer limpeza e modelagem. Então, é a parte de esvaziamento. Que se eu tenho um se eu tenho um tecido vivo, eu tenho esse tecido vivo, que chama-se polpa, eu tenho que remover essa polpa. E se eu tenho um tecido que não está mais vivo, ou seja, se essa polpa está necrosada, contaminada, em degradação, decomposição pela presença de bactérias, eu tenho que limpar, esvaziar esse conteúdo, eu chamo de penetração desinfetante. São 2 nomes distintos. Gente, se a técnica fosse igual para os dois, não teria por que ter 2 nomes diferentes. Concorda comigo? Se eu tenho nomes diferentes para as técnicas, é porque as técnicas são diferentes. E aí que está a obrigação de vocês, nesse momento, de já saber como eu esvazio esses canais. E na aula de esvaziamento, para quem assistiu a aula de esvaziamento, né, mostra de que eu tenho que
introduzir um instrumento no meu canal, no caso de polpa viva, esquece a polpa morta, contaminada, eu tenho um tecido vivo, eu tenho que colocar um instrumento no meu canal, descolar a minha polpa, fazer um corte lá na região apical, fazer um corte único e puxar a polpinha lá de dentro. Exérese pulpar. Quem não sabe o que é exérese, procura lá no dicionário do Google. Exérese, retirada, remoção. Então eu tiro a polpa. Eu corto a polpa e tiro a polpa. O ato de tirar, cortar e remover, seja ele qualquer tecido, na área de saúde eu chamo de tomia. Quando eu faço, para quem tem câncer de mama, mastectomia, eu tiro a mama, corto e tiro. Vasectomia, eu corto e removo um pedaço do meu canal do sistema reprodutivo. Então, eu tenho a tomia, que é corte. E quando eu corto a polpa, eu tenho uma técnica chamada pulpectomia. Legal? Todo mundo até aí tá pegando o jeito? Tá entendendo a filosofia do negócio? Pulpectomia. Sim. Remova a polpa. Só que, no caso de polpa viva, existe uma outra técnica paralela que chama-se pulpotomia. A pulpotomia, ela é a remoção parcial. Eu não removo a polpa inteira. Eu preservo a polpa radicular. Eu removo só a polpa da câmara coronária. Eu também estou cortando a polpa. E estou removendo, mas não ela inteira. E a isso se deu o nome de pulpotomia. Para realizar pulpotomia, gente, eu não preciso de odontometria. Eu abro, faço a cirurgia de acesso, a câmara pulpar, eu removo a polpa lá de dentro. Ah, professor, quando que usa pulpotomia e quando que usa pulpectomia? É uma pergunta que muitos de vocês podem estar se fazendo. A técnica convencional de endodontia, tratamento de canal, ela consiste na necessidade de retirar a polpa lá de dentro. Pulpectomia. É assim que eu faço o tratamento de canal. Agora, existem alguns casos específicos, por exemplo, tratamentos de urgência, tratamento de dentes permanentes jovens com raiz ainda incompletamente formada, onde essa polpa radicular tem que ser, pelo menos até o momento, preservada. E aí eu vou falar para vocês, gente, esse caso aqui, você faz pulpotomia. Você vai abrir o dente, vai remover a polpa coronária e vai preservar a radicular. Legal? Vocês terão isso mais para frente. Técnica, tratamento de dentes com regiogênese incompleta, tratamento de urgências, Vocês vão saber qual é a técnica, gente. Vocês vão saber. Agora, como que se faz o protocolo clínico, né? Vocês vão aprender mais adiante. O que importa agora para vocês é saber do que se trata a pulpotomia e a pulpectomia. Como vocês vão aplicar, quando vocês vão aplicar, é lá para frente. Mas, pelo menos quando eu falar de tratamento de canal, de dentes permanentes jovens, eu vou falar simplesmente, aqui a gente faz pulpotomia, você já sabe o que se trata. Tudo bem? Conceitos. Posso seguir? Está muito rápido? Pode, professor. Não, tudo certo. Então, gente, já conhecem pulpectomia e pulpotomia para dentes de polpa viva. Só que, para que eu faça o corte, lembra que eu falei para vocês, eu tenho que medir. Por quê? Porque o corte é feito no ápice. Se eu vou fazer o corte lá no ápice, eu preciso saber a medida primeiro. Como é que chama medição na endodontia? Odontometria. Então, para esse caso de polpa viva, eu tenho que fazer primeiro a odontometria. Legal? Alguma dúvida nisso? Primeiro odontometria. Depois eu retiro a polpa. Se eu vou fazer um corte lá no ápice, como é que eu sei que a lima está chegando lá? Eu tenho que fazer todos os meus processos de odontometria. Eu tenho que pegar o CAD -2, eu tenho que colocar uma lima para fazer a radiografia de CRI, para medir o que está faltando. Quando eu meço o que está faltando, eu vou inserir uma nova lima numa nova medida.
Vou radiografar de novo para ter certeza de que ficou 1 milímetro aquém. Quando eu termino minha odontometria, agora eu vou lá, descolo a minha polpa, corto ela e puxo. É assim que faz. Certo? Vamos lá. Polpa morta. Polpa morta eu faço penetração desinfetante. Significa o quê? Que ao passo que eu estou fazendo a minha penetração do instrumento para se fazer a odontometria, eu já vou fazendo concomitantemente, junto com as medições, eu vou esvaziando o meu canal radicular. Se vocês pararem para pensar que eu tenho um canal radicular extremamente completo, né? Repleto de material necrótico, ou seja, não tem um tecido configurado. Eu tenho sujeira lá dentro. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando eu coloco o meu instrumento dentro do canal, esse material que está lá dentro, ele é empurrado para fora. Para fora via ápice. Eu jogo o material necrótico lá para a região periapical, que muitas vezes é uma região que está sadia, está normal, e eu acabo acarretando um processo inflamatório naquela região. E o paciente volta e, ó, abscesso. Eu não posso jogar sujeira lá para baixo. Eu tenho que remover essa sujeira. Vocês imaginem agora, olha, eu vou fazer uma analogia aqui interessante, enquanto eu procuro o que eu vou projetar para vocês, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Vocês imaginam uma caneta Bic, todo mundo conhece uma caneta Bic, ok? Vamos supor que eu tire a carga dessa caneta Bic. Tirei a carga. Todo mundo faz um exercício aí de imaginação. Tirei a carga da caneta Bic. Aí eu jogo um monte de terra lá dentro. Encho aquela carga de caneta de terra. Ok? E vou recolocar a carga da caneta. Espera só um pouquinho aqui. E eu vou recolocar. Recoloco a carga da caneta, onde essa terra, a partir do momento que eu estou colocando a carga da caneta de volta, essa terra vai começar a ser extravasada do outro lado. É isso que acontece dentro do canal radicular. Para que não ocorra isso, eu tenho que, à medida que eu vou penetrando com minha carga dentro da caneta, eu tenho que ir tirando a terra, jogando água lá dentro, tirando devagarzinho, jogando água lá dentro e aspirando de um lado só, do mesmo lado que eu estou colocando a carga da caneta, para que eu não empurre para o outro lado. Vocês conseguem entender isso? Isso chama-se penetração desinfetante, gente. Eu estou penetrando a partir do momento que eu estou fazendo a desinfecção do meu canal. Então, penetração desinfetante. E aí, se você juntar o esvaziamento com odontometria, vocês vão verificar de que eu não posso fazer odontometria antes. Por quê? Porque para fazer odontometria antes, eu tenho que chegar minha lima lá no ápice para poder radiografar. Como é que eu vou chegar se tem material lá dentro? Eu vou empurrar. Então, eu faço as minhas continhas matemáticas, K de menos 2, e calibro o meu instrumento naquela medida, e eu preciso colocar a lima lá dentro para radiografar. Eu vou colocando de 3 em 3 milímetros, de 4 em 4 milímetros, fazendo agitação com uma solução química lá dentro, que é o hipoclorito. Já vão se acostumando com o nome hipoclorito de sódio. A Flávia vai falar para vocês no próximo encontro sobre a parte de substâncias químicas. Então, vocês vão ver na aula que ela gravou, né? Substância química. A gente usa hipoclorito de sódio na técnica, na nossa técnica. Tá? Então, eu vou irrigando e aspirando com hipoclorito de sódio e vou fazendo a remoção daquela sujeira de dentro do meu canal radicular à medida que eu vou penetrando com o instrumento. Cheguei no meu CRI, eu vou lá e radiografo. Vou radiografar, só que esse espaço onde a lima entrou no meu canal radicular para radiografar no CRI já está limpo. Não tem mais nada de sujeira. A sujeira está naquele pedacinho que eu não penetrei ainda, que é o X. E aí eu vou irrigar e aspirar, radiografar, vejo o X, opa, eu preciso penetrar mais 3 milímetros, que seja. Eu vou de novo fazendo agitação, irrigando e aspirando, agitação, para tirar essa sujeira para fora do meu canal, para que eu coloque a lima lá dentro e não empurre nada para fora.
Eu estou fazendo a minha odontometria junto com o meu esvaziamento. É junto, ao mesmo tempo. Entenderam a diferença para a polpa viva ou não? Ou ainda ficou difícil? Sim, entendemos, prof. Quem não entendeu? Fala aí. Me ajuda. Professor, eu tenho uma dúvida de Pode como falar. que você faz esse corte lá no ápice para você conseguir remover a polpa. Isso eu não entendi muito bem como que ocorre esse Legal. procedimento. Como é que a gente faz isso? Nós utilizamos instrumentos. E é legal você ter perguntado. Quem perguntou? Eu estava contra a tela na frente. Vanessa, eu. Vanessa, legal você ter perguntado. Por quê? Porque é justamente a aula que a gente vai utilizar. O que a gente vai dar agora. Sobre instrumentos endodônticos. Pelo menos essa era a nossa intenção. Falar sobre instrumentos. Tá? Por quê? Porque vocês vão ter a necessidade de utilizar alguns instrumentos para poder fazer, por exemplo, o corte que você está falando. Eu utilizo, primeiro, um instrumento que a gente chama de instrumento liso, apesar dele ter corte, tá? Que chama instrumento tipo K, para poder fazer o descolamento da polpa. A partir do momento que eu já tenho tamanho, eu vou descolar a polpa. A polpa, ela está colada na dentina, por meio dos prolongamentos do odontoblasto. Não tem um monte de odontoblasto na periferia da polpa? Eu tenho, então, os meus prolongamentos inseridos dentro dos túbulos dentinários. Então, eu vou descolando, eu vou tirando, descolando a polpa da parede dentina, a polpa fica dentro do meu canal soltinha, aí eu vou entrar com o instrumento Redstone, que é outro instrumento que vocês vão ver agora, e vou fazer o corte, eu vou fazer pressão na dentina, da polpa contra a dentina com aquele instrumento e vou puxar. É igual se você tiver um pedaço de carne em cima de uma tábua e uma faca. A faca é a lima, a carne é a polpa, a tábua é a dentina. Eu não tenho que apoiar a carne na tábua para poder fazer um corte. Eu, com o instrumento lá dentro, eu apoio a polpa na minha dentina. A dentina é a tábua. Aí eu faço força para um lado, dou de 1/4 a meia volta no sentido horário com o instrumento para cortar e puxo. É assim que a gente tira a polpa lá de dentro. Tá legal? Entendi. E a penetração desinfetante? A penetração desinfetante, gente, é um pouquinho diferente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é a penetração. Eu tenho um vídeo aqui que eu consegui de um professor e eu vou passar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui. Minuto. Isso aqui é muito legal, para que vocês entendam a penetração desinfetante, tá, gente? Aí. Como é que eu faço aqui? Presta atenção nesse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui. Compartilhando a tela. Legal? Vocês estão enxergando esse vídeo ou não? O bloco de resina? Isso é um bloco de resina simulando um canal radicular. Tá? Eu tenho no meu canal radicular, deixa eu pegar aqui e anotar. Eu tenho no meu canal radicular a entrada, a embocadura do meu canal, que está do lado direito, essa parte mais larga, e a parte mais afunilada, que é a região apical. E dentro desse canal simulado, desse bloco de resina, que está simulando um canal de um dente anterior qualquer, tá cheio de sujeira lá dentro. E eu vou fazer a minha odontometria e esvaziamento. Eu preciso medir o canal para saber até onde eu vou trabalhar e eu tenho que esvaziar. E aí olha como é que ele vai fazendo. Irriga e aspira com hipoclorito, ó, joga líquido lá dentro, vai aspirando, entra com uma lima fina e vai tirando. Olha, você vê que ele está entrando só na pontinha do canal? Ele não entrou com a lima lá dentro, inteiro. Ele está penetrando aos poucos. De 3 em 3 milímetros, de 4 em 4 milímetros, ele vai penetrando e vai irrigando e aspirando e vai agitando. Ó, ele vai agitando a solução lá dentro, está cheio de hipoclorito lá dentro. Ele vai agitando até o momento que ele encontra o meu CRI. Eu já tenho a medida, né? Vamos supor que o K de -2 deu 20 milímetros. Ele entra até 20 milímetros dessa maneira, fazendo a desinfecção, a penetração desinfetante
por partes. 5, 5 milímetros, 5, 5 milímetros, irrigando e aspirando, agitando a lima lá dentro e tirando a sujeira lá de dentro. Quando o meu instrumento alcança os 20 milímetros do meu CRI, eu vou lá radiografar. E aí vai faltar o X. E esse X eu vou somar com o meu CRI, não é assim que você faz a odontometria? E aí eu vou ter o meu CRT. Vamos supor que o meu CRT seja agora 24 milímetros. Eu preciso penetrar com a lima até os 24 milímetros. Eu continuo fazendo a minha penetração desinfetante. Eu continuo até atingir, olha lá, eu ainda não atingi, tá vendo? Tem sujeira na região apical? Olha lá, o meu comprimento de trabalho é esse que ele está mostrando ali, ele tem que chegar lá. Só que ele vai chegar fazendo penetração aos pouquinhos. Vai tirando a sujeira para não empurrar a sujeira para o outro lado. Legal? Eu acho que já deu para entender aí, exemplificar o que a gente está falando. Legal? Entenderam ou não, gente? Elucidou um pouquinho? Sim. Coopera aí, gente. Coopera aí. Laura, entendeu? Sim. E aí, Raonier? Tranquilo? Abre o olho aí, Raonier. Você tá, Raonier tá com voz de quem tá deitado na cama, debaixo da coberta, celularzinho na mão, assim. Pior que não, pior que eu tô sentado aqui na mesa. Oh, aí sim. Boa. Eu falo isso porque eu sei que minha filha, minhas duas filhas têm aula também, elas ficam ali o tempo todo ali, não sai da cama, debaixo da coberta, assistindo aula pelo celular. E eu falo para elas, vai, tá doido. Não adianta. Não adianta. Não dá não. Se eu ficar deitado na cama, eu durmo. Então, aí você vê assim, aí de vez em quando eu abro a porta lá do quarto para ver se ela tá assistindo aula, ela tá com o celularzinho ali, ó, roncando, com o celularzinho ligado. Uma figura. Fazer o quê, né? Prof, a aula de hoje vai ser de instrumentos endodônticos? Isso, vou começar agora. Aí, ó. É o que você tá falando. Para que a gente consiga, quem que falou aí? Quem que perguntou? Eu, Laís. Laís, vai ser de instrumentos endodônticos. Você tá me lembrando, né? Porque eu tô fugindo do assunto, né? Não. Instrumento, professor, volta. Belezinha. Mas sabe o que é interessante? Esse bate-papo, porque vocês precisam entender. Como vocês estão tendo só a parte teórica, por enquanto, é importante que vocês consigam entender os conceitos, entender como é que funciona a coisa, pelo menos imaginando e mostrando para vocês. Quanto mais a gente repetir, melhor que vocês vão gravando isso. Vai chegar na hora prática, gente, vocês vão fazer isso com o pé nas costas. Porque a técnica não é difícil. Né? A técnica mesmo, o manual ali, ela é muito simples de fazer. Penetração desinfetante, por exemplo. Vamos lá para a parte de instrumentos endodônticos. Então, eu falei, tudo aquilo que a gente vai usar, eu preciso de instrumentos. Então, para fazer o acesso, vocês sabem quais são os instrumentos. Para fazer a parte de esvaziamento, também preciso de instrumentos. Para fazer PQC, eu preciso de instrumentos. E nossos instrumentos, eu vou detalhá-los agora. Tá? A nossa técnica endodôntica, gente, ela é baseada na técnica da USP. Baseada numa técnica preconizada por Paiva, Gustavo de Paiva e João Humberto Antoniazzi. Legal? Por que eu falo que ela é baseada na técnica da USP? Porque nós, ao longo desses anos todos de endodontia que a gente tem dentro da Univap, principalmente depois ainda com a entrada da professora Flávia, que veio com bastante conceito novo para a gente, então a gente mudou um pouco a técnica. Tá legal? A gente mudou um pouco a técnica. Aliás, né, Flávia? A gente mudou, acho que bastante a técnica, que ela nem se parece tanto com a USP mais. Na verdade, a gente mudou bastante mesmo, né? Eu acho que ficou uma técnica mesmo Flávio e Christian, porque a gente mistura bastante os pontos positivos de cada técnica. Eu acho uma boa ideia a gente desenhar hoje como técnica Univap. Exato. Né? Gente, espera só um pouquinho, vou tentar fechar o vidro aqui, já, né? Porque o pedreiro aqui do lado está fazendo uma obra. Uma barulheira. Então, a técnica hoje é porque a USP também mudou muito a técnica deles e a gente mudou para um outro lado, então as coisas assim não ficaram, né? Então a técnica a gente vai mudar. Sabe, Cris,
que eu estava conversando outro dia com o Mário Leonardo, sabe? Sim. O Neto, né? O Neto. E ele falou, ele fez USP, né? Mestrado, pós, enfim. E ele falou, Flávia, eles ainda usam o Henriquet na graduação, eles ainda usam NDP e PRP, eles ainda usam somente hipoclorito a meio ou 1. Então, na graduação, eu acho que não teve mudança, não, viu? Eu acho que na graduação, acho que só na pós. Caramba, olha só. A Para você graduação ver, tá igual. para você ver como nós nos adiantamos até em relação a eles, né? Exato. Então, gente, vocês têm uma técnica endodôntica preconizada que veio de origem, então a raiz é essa, tá legal? A gente, na verdade, existem várias escolas e hoje a gente pegou o que é de melhor em cada escola, tá? E tá passando para vocês, então, uma técnica diferenciada. Bom, vamos lá. Dentro dessa técnica da USP, a gente utiliza alguns instrumentos. Tá? Vamos falar dos instrumentos, depois eu falo da técnica de PQC, de preparo químico cirúrgico. Os instrumentos endodônticos que nós temos, chamados limas, são os principais instrumentos para se fazer endodontia. Legal? Limas endodônticas. Quem tiver limas na mão aí, por perto, pega as limas. Eu acho interessante pegar os instrumentos que vocês têm, as limas, as caixinhas, e vai acompanhando com as caixinhas. Tá legal? Isso é legal vocês fazerem para poder pegar e reconhecer os instrumentos. Nós temos os instrumentos do tipo, né, manuais e os instrumentos que são instrumentos automatizados hoje na endodontia. Vocês vão ver os dois, tanto os manuais como os automatizados. Num primeiro momento, somente os manuais. Tá? A gente não vai passar ainda para vocês na Endo 1 os automatizados, somente aqueles movidos pela sua própria mãozinha. Os instrumentos que são movidos a motor, limas, para fazer PQC, na Endo 2 ou na Endo 3, tá legal? E dentro dos instrumentos manuais que vocês têm, nós temos algumas diferenças, né, dessas limas. E a gente vai tratar da diferença já já. Então, nós temos as limas do tipo K, as limas do tipo Redstone e as limas do tipo Flexofire. São 3 instrumentos diferentes que vocês têm na lista de vocês, tá? Ou pelo menos que existem. É bom que vocês tenham conhecimento desses instrumentos para saber qual a diferença entre eles. Porque eles têm uma diferença no desenho, eles têm uma diferença na sua ação. Se o desenho desse instrumento, ou seja, na usinagem desse instrumento, na fabricação, é feito de maneira diferente, porque eles têm ações diferentes. Tá bom? É isso que eu coloquei, não sei que para quem estava no comecinho da aula, eu coloquei um vídeo, né, mostrando quais são as diferenças entre os instrumentos, as características e tal. É isso que a gente vai tratar agora. Tá? E aí os automatizados tem um monte aí que a gente vai tratar depois. Bom, esses instrumentos, vamos começar por aqui. Então eu falei para vocês que eu tenho instrumentos do tipo K, que é o tipo Care, instrumentos manuais tipo Flexofile e instrumentos manuais do tipo Redstone. 3 instrumentos que têm desenhos diferentes. O instrumento do tipo K, tá? Antes disso, esses instrumentos, tá? Esses instrumentos, todos eles, isso é padrão, tá? Esses instrumentos, como tem na figura direita ali, todos esses instrumentos têm comprimentos diferentes. Eu tenho opções de comprimento. Os instrumentos, eles podem ter um comprimento de 21 milímetros. Eu posso ter o comprimento de 25 milímetros ou posso ter um comprimento de 31 milímetros. Na lista de vocês, vocês têm os comprimentos de 21 e 25. O de 31 também fazia parte da lista, porém esse instrumento, como é um instrumento específico, especial, ó, de 31 está aqui, ó, 31 milímetros de comprimento. Opa, meu X está errado aqui. Peraí. Eu tenho esse comprimento que vai daqui do cabo até a ponta do instrumento. Sempre a gente mede do cabo, ou seja, desconsidera o cabo para poder fazer a medição do instrumento. Então, esse instrumento tem 31, esse instrumento tem 25 milímetros,
esse instrumento tem 21 milímetros. Tanto do tipo K, como do tipo Redstone, como do tipo Flexofile, todos esses instrumentos têm a opção de 21, de 25 ou de 31. Você compra nas caixinhas, você escolhe, olha, eu quero um instrumento do tipo K de 21 milímetros. Eu quero um instrumento do tipo Redstone de 25 milímetros ou de 31. Como eu falei, de 31, ele é um instrumento especial, vocês compram na necessidade, não está na lista. Belezinha? Comprimento é uma coisa. Presta bastante atenção que tem comprimento e tem agora a largura também do instrumento, o calibre desses instrumentos. Além do comprimento de 25, de 21, 25 e 31, eu tenho que prestar atenção num detalhe, que é isso aqui, ó, a parte ativa do meu instrumento. Essa parte ativa, que é a que corta. Essa parte, gente, ela corta a dentina. Ela tem lâminas de corte. Essa parte aqui, também, no instrumento de 25. E no instrumento de 21, também. Isso chama-se parte ativa do instrumento. Então, em vermelhinho ali, eu tenho a parte ativa. Em azulzinho, eu tenho a haste do instrumento. Uma haste lisa. Olha aqui a haste. Olha aqui a haste. Olha aqui o que é haste. Aqui é a parte que não tem corte. Se vocês prestarem atenção nesse desenho, tá, vocês vão ver de que a parte ativa de todos eles tem o mesmo comprimento. Isso, gente, é padrão, estandartização, padronização industrial. Aqui na Rússia ou na China, os instrumentos de 21, 25, 31 milímetros manuais têm 16 milímetros de comprimento da sua parte ativa. Então, a parte que corta do meu instrumento tem 16 milímetros, sempre, seja ele qualquer instrumento manual. Beleza? Se vocês ainda começarem a imaginar os instrumentos que têm tamanhos diferentes, se eu tenho a parte ativa que é padrão, que não muda, que é invariável, o que está variando ali? O que varia, gente? Para eu ter instrumentos maiores ou menores? Haste. Rogerião entendeu bem ali o que eu estou falando. Certo, gente? Quem não entendeu isso? Então, todos os instrumentos têm 16 milímetros de parte ativa. O que muda para que esses instrumentos tenham 21, 25 ou 31 milímetros é a haste. É isso que vai aumentar ou diminuir de tamanho. Legal? Então, aí vocês já conhecem como é o comprimento desses instrumentos. E esses instrumentos, gente, eles têm uma conicidade. Uma conicidade, ou seja, o próprio nome já diz, é um instrumento cônico, legal? Que tem, cadê? Um diâmetro de ponta, um diâmetro na ponta, aqui, um diâmetro, peraí, nessa ponta, cadê? Pronto. Eu tenho um diâmetro que eu chamo de diâmetro D0. Nessa ponta eu tenho um diâmetro D0. Eu tenho um diâmetro aqui. Um diâmetro que ele é mensurado em milímetros. Se eu pegar um paquímetro digital, colocar na pontinha do instrumento, eu vou ver que ele tem um diâmetro. Só que esse diâmetro, ele é diferente desse diâmetro aqui, que é maior. Ó. Esse diâmetro aqui é maior. Ou seja, o instrumento, ele não é um instrumento cilíndrico, extremamente cilíndrico paralelo. Ele é um cilíndrico cônico. Ou seja, o instrumento tem conicidade. O instrumento começa com uma pontinha fina e na parte ativa dela termina com uma parte mais grossa. O diâmetro vai aumentando conforme eu vou levando em relação ao cabo. Daqui para cá, vai aumentando o meu diâmetro. A isso eu dou o nome de conicidade ou taper. No inglês, taper, tá? É a conicidade do meu instrumento. Tudo bem, gente? Então, instrumentos não têm
o mesmo diâmetro da ponta até o final. Ele é cônico. Repetindo, eu tenho instrumentos de 21, 31 e 25 milímetros. E os instrumentos, eles são cônicos. O diâmetro vai aumentando. Isso chama-se conicidade. E, por convenção, tá, esses instrumentos, ele tem uma conicidade, chamada de conicidade de 2%, tá? Ou, ainda, posso chamar conicidade de 0,2%, ou ainda que representa 0,02 milímetros de aumento de diâmetro. Então, qualquer uma dessas denominações, tá, vocês vão entender. Quando eu falo assim, esse instrumento tem uma conicidade de 2%, ou ele é conicidade 0,2%, ou ele aumenta 0,02 milímetros a cada milímetro que eu vou percorrendo em direção ao cabo. Aqui. Então, eu vou desenhar de amarelo, estou desenhando vermelhinho ali, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui, ó. Então, eu vou ter um diâmetro aqui, maior, aqui, maior ainda, aqui, maior ainda. Vocês estão conseguindo entender isso? De que a cada milímetro que eu vou percorrendo, de milímetro em milímetro, então eu tenho diâmetro 0, D0, diâmetro 1, diâmetro 2, diâmetro 3, até chegar ao diâmetro 16. Vocês entendem por que diâmetro 16? Eu tenho 16 milímetros de parte ativa. Então eu tenho diâmetro 1, diâmetro 2, diâmetro 3, diâmetro 4. Esse diâmetro está aumentando. Quanto? 0,02 milímetros. Se eu colocar no paquímetro, você vai ver que isso vai aumentando nessa proporção de 2%. Por isso que eu chamo conicidade 0,2. Os instrumentos manuais que a gente conhece na endodontia, todos eles, tanto tipo K, tipo Redstone, como tipo H, como tipo Flexofile, tanto eles de 21, de 25, de 30, todos eles têm a mesma conicidade. Legal? Estão entendendo até aí, gente? Por favor, me digam se não estão entendendo. Sim. É fácil entender isso? No começo, não. Depois vocês vão, lógico, entender isso de uma forma muito simples. Tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Além do comprimento, além da conicidade, esses instrumentos, eles têm um diâmetro na ponta. Inicial, que eu falei, é o D0. Esse diâmetro inicial é que determina o número daquele instrumento. Então, aí, esses instrumentos, tá? Eles têm várias numerações e cores. Eu não estou falando mais de comprimento. Eu estou falando agora de calibre da ponta, chamado diâmetro 0. Então, eu estou falando dessa pontinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa pontinha. Ó, essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui. Esse diâmetro dessa pontinha determina o número do meu instrumento. E no caso aqui, eu tenho instrumentos de cores diferentes. Cada número tem uma cor representante. Então vamos lá. Agora vamos falar então, esquece comprimento, esquece a conicidade. Tá legal? Vamos falar do tamanho. Instrumentos, vamos pegar aqui, ó, os branquinhos primeiro, tá? Instrumento do tipo Care, tipo Redstone, tipo Flexofile, não interessa. Eu tenho aqui o meu instrumento do tamanho 15, instrumento do tamanho 20, instrumento do tamanho 25, instrumento do tamanho 30, 35, 40. Esses instrumentos
são chamados de instrumentos de primeira série. Primeira série. Esses instrumentos aqui embaixo são de segunda série. E esses instrumentos aqui, de 90 a 140, são de terceira série. O 8 e 10 são instrumentos especiais. Então, eu tenho instrumentos de 15 até 40, que são chamados de instrumentos de primeira série, de 45 a 80 de segunda série e de 90 a 140 de terceira série. Gente, não estou conseguindo. O meu mouse some. Eu não consigo mexer mais na tela. Bom, vamos lá. Não vou mexer, não. O que significa o número desse instrumento? Significa o diâmetro da ponta. O diâmetro da ponta. Então, se eu pegar o instrumento 15, significa que esse instrumento ele tem 0,15 milímetros de diâmetro na sua ponta. No D0. Se eu pegar o paquímetro, colocar lá, ele vai me dar 0,15 milímetros de diâmetro na ponta do meu instrumento. Se eu pegar um instrumento 20, significa que ele tem 0,20 milímetros de diâmetro na ponta do meu instrumento. Se eu pegar um instrumento 25, significa que ele tem 0,25 milímetros de diâmetro. Prof, na terceira série, é a partir do 15 ao 40 que fala, ou é do 8 ao 40 que eu falo que é a terceira série? A terceira série é do 90 ao 140. Terceira série, tá? Então, eu tenho aqui instrumentos de primeira série, instrumentos de segunda série e os instrumentos de terceira série. Tá legal? Tá legal. O instrumento... E a série especial também, né? Oi, perdão. E a série especial também, de 6, 8 e 10. Então, tem a série especial 6, 8 e 10. Eu vou ter que trocar de lugar aqui, senão eu não vou conseguir dar aula para você, gente. Perdão. Eu tô me desconcentrando o barulho dessa maquita do pedreiro aqui. Nossa, vocês não estão ouvindo o barulho? Não. Estamos. Não, prof. Barulhão? Eu tô... Gente, tá... Prof, aí no caso, essa 8 e 10 vai ser a série especial? Isso, exatamente. Série especial, tá? O que é importante que vocês entendam aqui agora, nesse momento? Primeira série, segunda série, terceira série, tá? Vocês vão ter que, conforme vai passando o tempo, vocês vão acabar decorando isso. De primeira série, de 15 a 40. Segunda série, de 45 a 80. Acontece que vocês têm que entender primeiro o que significa esse 15. O que significa esse 20. Significa o diâmetro da ponta do instrumento. Então, vamos colocar aqui. Quem estava falando? A Giovana. Vamos lá, pega a Giovana. Diz para mim aí. Esse instrumento 60 que você está vendo, da segunda série, o 60, quanto que ele tem de diâmetro na sua ponta? Consegue me dizer? 45? Não. Por que você diz que é 45? O instrumento 60 tem quanto de diâmetro? Em milímetros. Alguém ajuda, Giovana? 0,60 milímetros? Quem falou? Laís. Laís, 0,60 milímetros, 0,6 milímetros. Ah, eu tava olhando no começo da ponta. Não, você tem que pegar um instrumento. Por exemplo, o instrumento 35. Vamos lá, Giovana, 35. Quantos milímetros tem na ponta desse instrumento? Prof, você pode explicar de novo? Não entendi. Tá, vamos lá. Eu vou pegar o instrumento, assim, quer ver? Ó? Vocês vão entender, então, de uma maneira diferente. Ó, peraí. Eu estou pegando um instrumento aqui, eu vou passar um pouquinho, só para que você... Aqui tem um instrumento. Nesse desenho que eu tenho aqui, eu tenho um instrumento cortado, tá? Um instrumento cortado, ali nessa imagem da microscopia eletrônica de varredura, eu tenho esse instrumento aqui, ó, que tem um diâmetro, certo? Não consigo colocar a bolinha bem no centro do instrumento, mas vocês entenderam que tem um diâmetro ali? Sim?
Sim. Sim. Esse diâmetro, gente, é o que eu estou falando da ponta do instrumento, o diâmetro D0. Se for na pontinha do meu instrumento, tá? Esse diâmetro, ele vai corresponder a uma medida. Estou tentando achar um negócio aqui. Aí. Pronto. Esse diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro. Isso aqui. Se for na ponta do instrumento, tá? Que é aqui, embaixo, eu estou desenhando aqui num corte lá em cima, estou representando isso aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó. Essa pontinha aqui está representada ali em cima, aquele diâmetro. Eu estou vendo ele cortado, estou vendo ele assim, ó. Secção transversal. Ele tem um diâmetro. Esse diâmetro é em milímetros. Se eu colocar um paquímetro e for medir esse instrumento, tá? E falar para vocês que esse diâmetro ali em cima, ele tem 0,6 milímetros de diâmetro. 0,6 milímetros. Que instrumento é esse? Se ele tem 0,6. Segunda série. Da segunda série. Mas qual instrumento? 60. 60. Se eu falar para eles que esse instrumento tem Então 0... quer dizer, Oi? professor, então quer dizer que começa em 0,6? Exatamente. As limas começam em 0,6, depois tem 0,8, depois tem 10. Mas esse, é por isso que eu falei, esquece 0,6, 8 e 10, esqueçam. Porque se vocês entenderem o conceito, vocês vão entender qualquer instrumento. Não interessa se é de primeira, de segunda. O que interessa é você pegar o instrumento 60 e saber o quê? Que ele tem, pode ter 21, o instrumento 60, ele pode ter 21, 25 ou 31 milímetros de comprimento, que ele tem uma conicidade 0,2 e que a ponta dele mede 0,6 milímetros. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu pegar um instrumento 80, que está desenhado aqui, o 80, ele pode ter 21 milímetros, 25 ou 31 de comprimento. Ele tem uma parte ativa de 16 milímetros e ele tem o diâmetro de 0,8 milímetros. 80. Entenderam isso ou não? Agora? Sim. Quem não entendeu, eu explico de novo. Vocês vão mexer com isso, gente, o tempo todo. Não tem... Professor, pode explicar novamente? Tá, vamos lá. O número do instrumento. Vamos pegar o número do instrumento, tá? Vamos pegar esse instrumento 80. Esse aqui não é o 0,8, não. É o 80, tá bom? O que representa o 80? Representa a medida do diâmetro da ponta de um instrumento. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Tem uma caneta. Pega uma caneta qualquer aí. Porque eu não tenho uma caneta. Cadê minha caneta? Ó, o lápis. Tá? O lápis. Eu tenho um lápis aqui, ó, gente. Um lápis. Certo? Eu tenho um lápis. Se eu fizer assim para vocês, ó. Vocês estão vendo o lápis? Sim? Sim. Esse lápis, gente, ele tem um diâmetro. Vocês sabem o que é diâmetro? Sim, né? Sim. Sim. Quem não entendeu o conceito de diâmetro? É a medida que tem a circunferência do meu lápis. A grossura, o calibre dele. Isso é dado em milímetros. Se eu falar para vocês que esse lápis que vocês estão vendo aqui, ele tem um diâmetro de 0,8 milímetros. Se ele tem um diâmetro de 0,8 milímetros, significa que a ponta dele tem 0,8 milímetros. Só que, se eu fizesse de lado, ele tem 0,8 aqui, ele tem 0,8 aqui, ele tem 0,8. Onde eu cortar meu lápis, ele vai ter 0,8 milímetros de diâmetro. Por quê? Porque ele é cilíndrico paralelo. Agora, se ele fosse cônico, ou seja, cônico significa que aqui eu tenho 0,8, aqui eu já ia ter maior, aqui eu já ia ter maior, aqui eu ia estar maior. O diâmetro vai aumentando, ou seja, é um cone. Entenderam isso? Sim. Sim. As limas são cônicas. Olha aqui. Se eu pegar aqui, ó, e pegar esse diâmetro 0 aqui, ele vai ter um diâmetro. Se eu pegar 1 milímetro para cá, ele vai ter um outro diâmetro. Olha aqui, 1 milímetro para cá, aumenta.
Olha como é que está aumentando. Vocês estão tendo essa noção de que o diâmetro está aumentando? Até aqui, ó. Sim. Sim. Isso chama-se conicidade. Está escrito ali, ó, taper 02. Então, esse instrumento 80, que tem... Peraí. No seu diâmetro zero, esse instrumento 80, que tem no diâmetro zero 0,8 milímetros de diâmetro, 1 milímetro além, 1 milímetro a mais, vocês sabem quanto que ele vai ter? Vocês imaginam? Aqui? Quanto que ele vai ter aqui? Não? Mais 2%? Que seria mais quanto? Em milímetros. Mais 0,02. Ou seja, no D0 eu tenho 0,8 milímetros de diâmetro. No D1 eu tenho 0,82 milímetros de diâmetro. No D3 eu tenho 0,84 milímetros de diâmetro. Vai aumentando 0,02, o diâmetro vai aumentando. Quanto? 0,02 milímetros. Sim? Entenderam agora ou não? Sim. Quem não entendeu, gente, eu repito, não tem problema. A gente fica aqui falando só disso, se for o caso. Eu vou compartilhar um negócio aqui, quer ver? Ó? Acho que vai ajudar mais ainda. Professor, a cada hora que aumenta 0,02, então? Exatamente. Os instrumentos manuais que vocês têm aí, no arsenal de vocês, tem conicidade 0,2. Existem alguns instrumentos, principalmente os mecanizados, que não são os manuais, que têm conicidade 0,4, 0,6, 0,8. Mas os instrumentos manuais que vocês conhecem ali, todos eles têm uma padronização, conicidade 0,2. Legal? Então, eu vou colocar aqui de novo uma outra, eu vou colocar aqui, ó. Vão tentando fazer esse exercício imaginando. Cadê? Instrumento, introdução aos mecanizados. Eu vou abrir uma aula aqui, que eu tenho uma imagem. A imagem vai entender muito melhor do que até os próprios desenhos que eu estou fazendo aqui. Tá? Cadê? Aqui. Beleza. Vou projetar para vocês aqui, para que vocês tenham a ideia. Tá? Por que eu não coloquei? Porque aqui eu não coloquei antes essa imagem, porque essa imagem trata também de outros instrumentos. Vocês conseguem enxergar o que eu estou colocando aqui para vocês agora? Ó, vou aumentar. Sim. Belezinha? Os nossos instrumentos manuais são o primeiro ali, ó. O primeiro desenho é 0,2. O 0,4, 0,6, 0,8, vocês não têm. Não tem, esquece. Não tem vocês aí no instrumento. Vocês têm o 0,2. Aí eu estou dando um exemplo de um instrumento 25. O instrumento 25 não é 25 de comprimento. Eu estou falando do instrumento 25, número 25 significa o tamanho da ponta ativa. Qual é o tamanho da minha ponta ativa? 0,25 milímetros. 1 milímetro para cima, ele vai ter 0,27. 1 milímetro para cima, mais um, ele vai ter 0,29, 0,31, 0,33, até 35 milímetros, até mais. Ele vai aumentando o tamanho. Olha como é que ele é um cone. Isso são medidas, gente. Medidas em milímetros do meu diâmetro. Se eu corto o meu instrumento ali no D1, 25, D2, D3, D4, D5, no D6, se eu cortar o meu instrumento no diâmetro 6, ou seja, pego 6 milímetros da ponta e corto. Eu vou ter, e pego um paquímetro e meço, o instrumento 25. Ele vai ter 0,35 milímetros de diâmetro naquela região, no diâmetro 6. Por quê? Porque eu estou cortando ele lá mais para perto do cabo. Quem não entendeu ainda?
De verdade, gente, não é vergonha nenhuma não entender. Eu também demorei muito para entender isso. Posso continuar agora? Vocês entenderam o que é ponta do instrumento, diâmetro, tamanho da ponta e a conicidade dele? Vamos fazer um exercício? Então vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês realmente entenderam, tá? Olha só. Eu vou fazer um exercício aqui muito simples. Eu tenho um instrumento endodôntico, tá? Tá aqui meu instrumento endodôntico. Eu tenho um instrumento endodôntico aqui. Tá legal? E eu vou colocar aqui. Eu tenho vários diâmetros. Diâmetro da ponta. Tá aqui. Diâmetro D1 aqui, ó. 1 milímetro. D1. Significa 1 milímetro para lá. Mais em direção ao cabo. Aqui tenho o D2. Aqui eu tenho o D3. Aqui eu tenho o D4. Legal? Diâmetro da ponta. Isso aqui tem, isso aqui, 1 milímetro. Tá? Todo mundo entende que eu estou colocando 1 milímetro? Nossa Senhora. Dá para entender, né? 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, em direção ao cabo. Se eu falar para vocês que esse instrumento é um instrumento do tipo K, número 55. O que vocês entendem aqui? Quantos milímetros tem aqui no D0? Diâmetro zero, da ponta. D0. 0,55. 0,55 milímetros de diâmetro. E aqui, no D1? 0,57. Beleza. E aqui no D3? 0,59. E aqui no D4? Vamos seguindo. 0, tá ficando difícil a conta aí? 61. Olha só, 0,61. Vamos pegar isso aqui? Esse 0,61 aqui, ó. Significa o quê? Que ele, nessa porção da lima, vamos dizer assim, eu já tenho um diâmetro que corresponde mais ou menos a qual lima? 60. 60. Certo? Se eu pegar e medir esse diâmetro nessa região, já vai ter uma lima correspondente a 60. Mas não é uma lima 60, é uma lima 55. Certo? Então vocês entenderam bem o que é diâmetro da ponta. E aí vocês têm, volto naquele slide, onde tem todos aqueles monte de liminhas. Cadê? Peraí. Essa aqui? Essa, ó. Aqui. E aí eu tenho esse monte de liminhas que vocês estão vendo aí. Primeira série vai de 15, 20, 25, 30, 40. Significa que eles vão aumentando de 5 em 5. Você está vendo? Ó, 15 para 20, 20 para 25, 30 para 30, depois 35, depois 40. Legal? Lima 15 tem 0,15 de diâmetro na ponta, lima 20, 0,20, lima 25 tem 0,25 milímetros e assim por diante. Essa é a primeira série. Depois eu tenho de 45 a 80 a segunda série e depois eu tenho 90 a 140, que são as limas mais calibrosas, tá? Na terceira série. Que essas vocês também não têm no arsenal, mas elas existem. Legal? Bom, essas limas receberam cores específicas. Cores. Padronizado. Daqui, na Rússia ou na China, elas têm a mesma cor. A lima 15, ela é sempre branca. A lima 20, ela sempre vai ser amarela. A lima 25 sempre vai ser vermelhinha. A 30 azul, a 35 verde, a 40 preta. Essa escala de cores para identificação das limas é uma padronização. Chama-se estandartização dos instrumentos. Eles são fabricados assim em qualquer parte do mundo. Então, se eu falar para vocês, se eu pegar para vocês aqui, ó, eu tenho 15 branca, então é branca, amarela, vermelha, azul, verde e preto. Na segunda série, branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Na terceira série, branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto.
Não muda, é a sequência das limas. Então, se eu pegar a lima 25 da primeira série, que cor que ela tem? Vermelha. Se eu pegar a lima 70, ó, vamos pegar aqui a 35, dá até para ver aqui, ó, na caixinha. Na caixinha da lima Flexofile, do meio, é uma lima verde. Ela é a lima 35. Ela poderia ser uma 70 se fosse da segunda série, mas ela é da primeira série. Da segunda série é 70. A lima amarelinha, na primeira série, ela é a 20. Na segunda série, ela é a 50. Legal? Não estou nem falando da terceira série, porque vocês nem têm. E eu tenho as limas especiais, que são a 8 e a 10. No arsenal de vocês tem 8 e 10. A 6 vocês não têm. Tá legal? Existe. Ela é rosa. Vocês têm no arsenal de vocês a 8 e a 10, que é a cinza e a roxa. Legal? Compreenderam isso? Essas cores é que a gente tem que decorar. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Então, se eu fizer um exercício assim, com vocês. Vamos lá. Giovana, a lima vermelha da segunda série, que número é? Você sabe? É 0,6 milímetros. Não, a vermelha. A vermelha é branco, amarelo, vermelho. 45, 50, 55. Ela é a 55. Vamos pegar da primeira série. A lima 40 é a última lima da primeira série. Que cor que ela tem? Preto. Preto. A lima 45, que é a primeira lima da segunda série. Que cor que ela tem? Branco. Legal? É exatamente isso que vocês vão decorar. Lógico que com o tempo, eu estou brincando com vocês, não quero que vocês decorem a cor de todos esses instrumentos hoje. Mas vocês vão se acostumando com isso. Tá legal? Lembrando que a primeira série, ela tem 15, 20, 25, 35, 40. A segunda série, não sei se vocês perceberam, de que eu tenho de 5 em 5 a 45, 50 e 55. A partir da 60, ele não tem 65. Ele pula para 70 e 80. Aí é de 10 em 10. Certo? Essa é a observação que tinha que colocar para vocês, porque não existe lima 65, não existe lima 75. Lá em cima, vai de 5 em 5. Ó, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Na segunda série, 45, 50, 55, 60, 70, 80. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Legalzinho? Por isso que eu falei. Legalzinho. É legal, gente, que vocês estejam com o material na mão, ali, a liminha na mão. Pega a caixinha e vai olhando. Olha, isso aqui é assim, tá escrito. E tá escrito, gente, na caixa. Olha aqui, vamos pegar essa primeira caixinha. Essa primeira caixinha é uma lima, tá? Deixa eu pegar minha setinha aqui, bonitinho. Essa lima aqui é uma lima. Olha a identificação na caixa. Por que não desenhou? Agora vai. É uma lima do tipo... Que tipo é essa lima? K-File. Tipo K. É uma lima de quantos milímetros de comprimento? 21. 21. E é uma lima de qual série? Primeira série. Primeira. Belezinha? Peraí. Já vai, velho. Tô batendo na porta.
Só aqui mesmo fazendo home office para acontecer essas coisas, né? Tô dando aula e bate na porta. Então, legalzinho? Vocês conseguem identificar, então? Tranquilo, né? Acho Sim. que tem isso, não tem segredo vocês pegarem a caixinha de vocês e saberem onde está cada... identificar cada tipo de instrumento. Vamos pegar aqui, ó. Tipo da lima. Redstone. Comprimento. 21 milímetros. É de primeira ou segunda série? De primeira série. Legal? Se você pegar uma lima que está escrito de 25, no lugar do 21 vai estar escrito 25 milímetros. É o comprimento dela. Vamos lá. Vocês me avisam aí. Que horas são já? Que horas são? 10h20. Mais 10 minutinhos. Eu vou falar só mais de um detalhe agora. E aí a gente encerra por aqui, tá bom? Porque eu falei para vocês, é bastante informação. Até pegar o jeito, aí depois não tem problema. Como a aula de substâncias químicas está gravada, vocês conseguem assistir em outro momento. Na semana que vem, a gente complementa essa aula aqui, que mais um pedacinho, tá bom? Vamos combinar assim? Para vocês pegarem conceitos aos poucos. Tá bom. Tá bom, prof. Vamos lá, só para o último conceito que eu tenho aqui. Vocês notaram de que eu tenho aqui escrito Flexofile. E vocês notaram de que eu tenho aqui um desenho, um triângulo. Na lima K-File é um triângulo, mas estava errado o quadradinho, por isso que está um triângulo por cima ali. Na lima Redstone, eu tenho uma bolinha. Na lima K-File, eu tenho um quadradinho. Vocês conseguem enxergar isso? Prof, a diferença Sim. desses do triângulo, da bolinha, do quadrado, quer dizer, em relação à conicidade ou se é cilíndrico paralelo? Não. Todas as limas, Laís, todas as limas, elas são da mesma conicidade, 0,2. Uhum. Nenhuma lima é paralela, nenhuma lima tem conicidade manual, tem conicidade diferente do que 0,2. Tá? Então, esse símbolozinho que vocês estão vendo aí, que é um quadradinho, um triângulo ou uma bolinha, é relacionado à secção transversal do meu instrumento. O que é secção transversal? É quando eu corto o meu instrumento... Deixa eu apagar esse monte de seta aqui. Olha aqui. Então, eu tenho as limas tipo K, tipo Redstone e tipo Flexofile. Ali tem um desenho esquematizando como é o desenho dessa lima. Se eu corto essa lima e vejo ela na secção transversal, como eu estava falando do lápis... Gente, não vai... Bravo com essa... Vai quebrar, professor. O negócio tá indo. Tô bravo com esse negócio aqui. O que é isso aqui para vocês? Ó, tem uma caneta, tá? A secção transversal dessa caneta, para vocês, é o quê? Um círculo. Círculo. Belezinha. Isso chama-se secção transversal do instrumento. Essa caneta tem uma secção transversal circular. Eu estou desenhando ali um instrumento manual do tipo Care. Qual é a secção transversal, a forma geométrica da secção transversal do instrumento Care? Um quadrado. Beleza. Então, por isso que na caixinha tem um quadradinho. Por isso que no cabo do instrumento ali que vocês estão vendo, 80, tem um quadrado. Onde quer que seja identificado o instrumento quer, eles vão identificar com um quadradinho. Por quê? Porque é a secção transversal dele. Mas o que confere a secção transversal de um instrumento? Vamos pegar aqui de novo a nossa bolinha. Aí. Tentar acertar aqui a bolinha certinho, para vocês entenderem o que implica a secção transversal de um instrumento. Vamos supor que esse instrumento esteja dentro de um canal circular, um canal radicular com formato circular, e eu estou colocando esse instrumento lá dentro, ó. Estou colocando ele ali dentro, tá? Dentro do canal. Vocês estão entendendo isso no desenho que eu fiz ali? Sim? Sim.
Quantas partes, quantas pontas tocam na minha parede dentina? Uma. 4. Uma? Então não Três. entendi. Tá certo, Brisa. Ah, Uma, tá. 2, 3, 4. Tô contando aqui. 4 pontas estão tocando na minha parede dentina. Essa parte do metal que toca na parede dentina, a gente chama-se de lâmina de corte. A lâmina que corta. Por quê? Imaginem, agora faça um exercício, imaginando esse instrumento rodando no canal. Essas pontas que estão tocando, que são lâminas de corte, vão desgastar a minha dentina. Certo? Se eu pego um instrumento Hedstrom, ele tem uma secção transversal diferente. Espera aí que eu já vou colocar isso aqui para vocês. Ó. Mas tudo a gente já falou, isso está escrito. Tá? Eu gosto mais de... Um instrumento Hedstrom, ele tem uma secção transversal diferente. Cadê a secção transversal? Olha aqui o que eu estou falando. Esse é o instrumento K ainda. Tá bom? Vou apagar isso aqui. Um instrumento do tipo K. Ele tem 4, eu estou desenhando e tem desenho aqui, né? Esqueci. Tem 4 pontos tocando o meu canal radicular. Então, quando eu giro, eu estou fazendo o desgaste do meu canal radicular. Um instrumento do tipo Hedstrom, gente, ele tem uma outra secção transversal. Alguém adivinha? Qual é a secção transversal do instrumento do tipo Hedstrom? Ninguém chuta. O que está desenhado na caixinha do instrumento do tipo Hedstrom? Tipo um triângulo? Não, esse é o flexofile. Tá? Hedstrom é uma bolinha. A bolinha significa que a secção transversal da minha lima do tipo Hedstrom é uma bolinha. Espera que eu estou procurando isso aqui que eu acabei perdendo. Prof, no caso, tem uma ordem para usar isso daí? Ou é tipo assim, começa com um triângulo, que é o flexofile, e depois o Hedstrom, o file, ou sei lá, o file, e flexon file, depois Hedstrom. Tudo tem um porquê. Quer ver? Vamos pegar primeiro, só para vocês entenderem, o instrumento flexofile. Tá? Olha o instrumento flexofile, como é que ele é. O flexofile tem uma secção transversal de que formato? Triângulo. Triângulo. Significa que quando ele é colocado dentro do meu canal, ele tem quantas lâminas de corte? 3. 3. 3. Se vocês acham, quem corta mais? Quem tem 4 ou quem tem 3? Quem tem 4? Então, o instrumento flexofile corta mais ou menos? Menos. Vocês entenderam muito bem o que significa isso. Legal? Agora, vamos fazer um outro exercício rápido. Esse instrumento de secção transversal quadrado, faça um exercício para vocês entenderem a quantidade de metal, de massa metálica que tem essa forma geométrica e a quantidade de massa metálica que tem essa forma geométrica triangular. Quem tem mais massa de metal? O que vocês... Ah, que tem forma quadrada? Me parece bastante óbvio. Quando eu tenho uma forma quadrada, tem mais metal do que uma forma triangular, certo? Todo mundo acompanhou? Então, beleza. Se eu pegar um instrumento, se eu pegar uma barra de metal mais grossa e uma barra de metal fininha, qual vocês acham que eu consigo entortar com mais facilidade? A fininha ou a grossa? A fina. A fina. A fina. A fina, ela é mais flexível do que a grossa. A grossa, secção transversal quadrado, ela é chamada do tipo K. A mais fininha, que é secção transversal triangular, que tem menos metal na sua composição, ela é mais flexível, por isso ela é chamada de flexofile. Então, as limas flexofile têm a característica de serem flexíveis e são utilizadas para canais curvos.
certo? Então, quando eu tenho um canal que tem muita curvatura, eu vou utilizar um instrumento que tenha mais flexibilidade. Instrumentos mais rígidos podem causar iatrogenias no meu canal curvo, porque eles são rígidos. Eu uso instrumentos mais flexíveis. Então, vocês já entenderam qual é a diferença entre K e Flexofile. São dois instrumentos que têm secção transversal diferente. Então, um é mais flexível, o outro é menos flexível. Legal? E o instrumento Hedstrom, gente, ele tem uma secção transversal circular. Um instrumento Hedstrom, ele não tem... Vou colocar aqui, ó, vamos desenhar. Agora eu vou parar isso aqui. Cadê?